Olá, meus caros, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui do canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Bom, para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam e acompanhem os conteúdos aqui propostos. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre os elementos paratextuais de uma obra literária ou científica e pretendo também exemplificar para que fique mais claro a todos vocês. É importante falar um pouco sobre o que significa paratextuais. Os elementos paratextuais são aqueles que margeiam a obra, ou seja, são aqueles elementos que estão à margem do núcleo central do próprio texto, que é, ou seja, a parte principal do trabalho do autor. É interessante mencionarmos que os elementos paratextuais eles se dividem em elementos pré-textuais e pós-textuais. Eu aqui no vídeo não pretendo falar sobre o que significa pré-textual ou pós-textual, mas sim verificarmos como a composição de ambos podem fortalecer uma interpretação e uma análise mais merecida e mais analítica dos pesquisadores profissionais ou pesquisadores iniciantes. Para início de conversa, elementos paratextuais podem ser todos os que estão, como eu disse a vocês, à margem da própria obra. A capa do livro, a lombada do livro, a epígrafe da obra, a orelha direita, a orelha esquerda do livro, a epígrafe, a dedicatória da obra e também o prefácio, o pós-fácio da própria obra. Eu aqui trago a vocês uma maior ilustração sobre o que eu estou querendo dizer. A República dos Bugres foi um romance de estreia do autor Rui Reis Tapioca, publicado em 1999 pela editora Rocco, uma editora carioca. Bom, Rui Reis Tapioca trata nesse romance da chegada da família real portuguesa em Salvador e no Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de falar aqui sobre o livro e deixo aqui no card para que todos possam ter acesso. Bom, a lombada do livro é essa parte, como vocês estão observando aqui. A capa, como vocês estão observando, aqui eu tenho a orelha esquerda da obra, aqui eu tenho a orelha direita, que acompanha a imagem do autor. Tá? Vocês estão observando que o livro ele é composto também de a parte catalográfica, que são as informações da própria Biblioteca Nacional, da ISBN da obra, do subgênero que a obra se encaixa. Nós temos a dedicatória, como eu tinha mencionado a vocês, inclusive ele dedica a obra às suas filhas e sua esposa. Nós temos o sumário da própria obra, nós temos a epígrafe. A epígrafe, geralmente, como eu disse também, ela é composta justamente de uma alusão, de uma citação que descortina no maior tom o próprio livro. Tá? Então, esses elementos, como eu acabei de mencionar a vocês, todos eles são factíveis de análise, ou seja, vocês podem verificar. E como vocês podem verificar essas informações? Para vocês terem uma ideia, quando eu li a orelha do livro, eu busquei informações no que toca à parte das circunstâncias de produção. E verifiquei que o Antônio Torres foi um dos membros do júri da própria obra. E ele menciona que o livro de Tapioca, A República dos Bugres, tem semelhança com o recurso do método Alejo-Campertier. Então, o que eu fui fazer? Verificar quais são as camadas intertextuais das duas obras. Outra informação importante é que o júri, outra membro do júri, foi a professora Letícia Malardi. Letícia Malardi é uma professora aposentada da UFMG. E eu fui verificar também que a sua produção científica, a própria pesquisadora se debruça sobre o romance histórico brasileiro. E fui atrás também para compreender quais são os artigos publicados por essa autora. Então, vocês perceberam duas informações que é na própria orelha, tanto esquerda e direita da obra, trouxe para que eu pudesse elucidar uma parte significativa do próprio romance. Outro aspecto interessante, quando nós analisamos os elementos paratextuais, é a composição da obra, ou seja, o tipo de material, o papel, não é? Nós temos a questão da encadernação, nós temos a gravura, ou seja, a ilustração, não é? Que aqui é do Emil Balk, que é um pintor de época, inclusive está a informação aqui no próprio livro, o ano de publicação da obra. Então, esses elementos, digamos, fruto das circunstâncias de produção da obra, são essenciais para que, quando você faz uma análise,
mais, digamos, física do livro, você pode escrever uma redação do seu próprio, da sua própria pesquisa, elucidando esses fatores. Então, como eu disse a vocês, e aqui outro exemplo, que é um livro do professor José Luiz Jobim, que é um professor da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e da Federal Fluminense, que também traz, justamente, é um livro científico no campo da literatura, traz Uma Orelha Esquerda, tá? Que aqui anuncia que é uma coleção Brasil e Itália, Uma Orelha Direita. Aqui, por exemplo, nós temos informação do próprio autor, informação sobre essa coleção, a quarta capa. Geralmente, o autor ele solicita uma autoridade no assunto para escrever a contracapa. Mas ele mesmo pode escrever, como aqui é o caso do professor José Luiz Jobim, que escreve a contracapa. Nós temos órgãos de fomento, que é a FAPERJ, nós temos a editora, nós temos informações do catálogo da obra, nós temos o corpo editorial da própria obra, nós temos aqui informações sobre o conselho científico, conselho editorial, nós temos uma outra informação importante, que é também a dedicatória da obra, tá? Então, esses elementos, eles favorecem a interpretação e a elucidação de alguns componentes que fazem, ou que seja, que iluminem a própria perspectiva de produção do livro, tá? E, de certa forma, é um elemento importantíssimo, são elementos importantíssimos para que você possa elucidar e, ao mesmo tempo, analisar, sempre com um olhar bem crítico e bem analítico. Bom, eu falei aqui sobre os elementos paratextuais. Quem aí já está escrevendo uma dissertação, uma tese, está também observando a materialidade da obra, escrevam nos comentários, escrevam e participem do debate. Espero ter falado esse assunto, que é um assunto inesgotável do